Bom, hoje a gente vai estar vendo então alguns aspectos dos circuitos elétricos trifásicos equilibrados, tá? A gente vai ver o porquê que, principalmente a resposta para aquela pergunta, né, do porquê que a corrente elétrica do neutro ela é nula no circuito trifásico, né? E vendo ali o como, né, que de uma maneira geral, no domínio do tempo, ali um conjunto de correntes ou tensões trifásicas, como que ela se comporta, né, sendo esse sistema equilibrado. Então, tá, o que que é a definição de um sistema trifásico equilibrado, tá? Ele só ocorre, tá, quando for trifásico em virtude da defasagem de 120 graus, tá? Tem que ser 120 graus entre as três tensões e correntes ali, e o módulo delas tem que ser igual, tá? Então eu tenho aqui a mesma altura, ou seja, o mesmo módulo nas três correntes aqui, né? Vamos imaginar que sejam três correntes elétricas, mas podiam ser tensões também, e elas estão defasadas a 120 graus, tá? E aqui, essa linha mais grossa aqui, horizontal, é a linha do zero, tá? Então ela divide aqui a parte positiva da parte negativa das senoides. O interessante aqui de notar, tá? Que muitas pessoas às vezes não se dão conta, né? Olhando aqui do ponto de vista gráfico e só do matemático, mas do ponto de vista gráfico dá pra ver, tá? Que a corrente elétrica de neutro aqui vai ser nula, tá? Porque se eu analisar essa frase aqui, ó, em qualquer instante de tempo, tá? Uma corrente elétrica I1 tem um valor determinado x, que eu não conheço, e as outras duas somadas elas vão formar esse mesmo valor de x, tá? Eu vou pegar as outras duas fases, vou somar o valor delas, elas vão ter que dar esse mesmo valor de I1 aqui, que é o valor de x. E essas outras duas vão estar em sentido oposto à corrente I1 de valor x. Então, selecionando qualquer instante de tempo aqui desse sistema trifásico, tá? Eu vou pegar esse instante de tempo aqui, ó. Tracei essa linha reta preta aqui, né, na vertical aqui, que eu quero pegar esse instante de tempo aqui. O que que a gente observa aqui, tá? Se eu somar o valor dessa corrente em azul aqui, que é essa amplitude aqui, e dessa corrente aqui em lilás, que tem a mesma amplitude, porque elas estão se cruzando nesse ponto, né? Se eu somar essas duas, eu vou ter exatamente o valor dessa outra corrente aqui, né? Dessa senoide aqui. Então, num sistema trifásico equilibrado, significa que eu tenho duas correntes elétricas entrando, tá? Elas estão as duas no sentido positivo aqui em cima do gráfico, e a terceira corrente elétrica na fase C, ela está no sentido oposto. Então, seria essa daqui, né, onde está entrando. A corrente está indo para lá e nas outras duas a corrente está indo para outro sentido, né? Então, isso é bem importante, tá? Nesse instante aqui, eu tenho o valor de pico da senoide em vermelho e aqui eu tenho exatamente metade do valor de pico, né, das duas senoides aqui, da azul da lilás, tá? Então, somando essas duas, eu tenho essa, ou seja, não sobraria nada para sair pelo neutro, né, nesse circuito aqui. Se a lei de Kirchhoff, né, a lei dos nós ali, ela está sendo respeitada, então aqui não sobraria nada para o neutro, né, porque o sistema está equilibrado, as amplitudes e as defasagens estão equilibradas, não sobra nada para o neutro. Pegando outro instante de tempo aqui, tá, esse aqui nessa linha preta aqui. Se eu somar a amplitude desse cara aqui em azul, tá, que é, por exemplo, é 1, tá, é um quadradinho aqui de altura, que tá essa amplitude em azul, e a do vermelho aqui, que está 7 quadradinhos de altura aproximadamente, tá? Se vocês contarem aqui. Se eu somar esse 1 mais 7 vai dar 8. Exatamente vai ser 8 quadradinhos aqui, que é a amplitude dessa senoide aqui em lilás, tá? Ou seja, novamente não sobra nada para o neutro. Eu posso fazer isso em qualquer instante de tempo que eu escolher aqui desse sistema aqui. Essa condição aqui ela tem que ser respeitada. Eu somo duas correntes, né, que vão estar no mesmo sentido, no caso essas duas aqui, e a outra vai ser igual a outra corrente que vai estar no sentido oposto, tá? Então essa que é a explicação ali mais, acho que a melhor explicação ali para o melhor modo de enxergar o porquê que uma corrente elétrica no neutro é nula, né? Que se a gente fizer matematicamente as três correntes se somando, tá? São três correntes de mesmo módulo, 1 e 1 aqui, só que elas estão defasadas de 120 graus, uma da outra, né? Tu vai ver que vai dar zero ângulo de zero, que seria, né, a corrente no neutro aqui. Então, matematicamente, tá, é bom tu saber, tu ter essa prova matemática, mas é legal tu ver também do ponto de vista do domínio do tempo, né, o porquê que isso acontece, né. Isso tu observa aqui, né. Então, aqui, se eu fizer essa soma fasorial também, né, tenho três fasores de mesmo comprimento, né, mesmo módulo, e defasado 120 graus, se eu somar esses três aqui, fizer uma soma fasorial, eu tenho que chegar em zero, tá, zero ângulo de zero também, que é o que estaria vindo pelo neutro aqui. É claro que quando a gente está fazendo lá na disciplina de circuitos, geralmente a gente considera as três correntes ali nas três fases entrando, né? Eu estou com essa aqui no sentido oposto, né? E essas duas entrando. Geralmente a gente considera as três correntes entrando.
E de fato eu posso fazer isso, tá? Porque desde que eu respeite essa soma aqui, que é uma soma, não é uma soma algébrica, é uma soma fasorial. Então eu somo esses três fasores aqui, né? Arbítrio, normalmente as três correntes entrando, eu vou ter o mesmo resultado, zero ângulo de zero. Mas na prática, tá? Na realidade, o que está acontecendo é que tu vai ter sempre duas correntes entrando, no caso, essa corrente aqui que está entrando aqui, essa corrente aqui que está entrando aqui, e uma terceira corrente que vai estar sendo o resultado da soma das outras duas, que vai estar entrando nessa fase aqui, tá? E aí, para os diferentes instantes de tempo aqui, essas correntes vão mudando de sentido, tá? Mas de forma sempre a respeitar essa regra aqui. Então, fisicamente é isso que acontece, tá? Já um sistema desequilibrado, tá? Se eu tiver algum desequilíbrio naquele sistema ali anterior, né? Ou seja, ou as cargas elas não têm o mesmo valor, ou as fontes elas não têm o mesmo módulo, ou a mesma defasagem, né? De 120 graus. Aí todo desequilíbrio, tá, que se existir, né, de corrente elétrica, ele será enviado pelo nêutron do circuito, sendo assim deve-se usá-lo obrigatoriamente em circuitos desequilibrados. Caso contrário, o módulo das tensões na carga serão diferentes em cada fase. Então, se eu tiver, tá, cargas diferentes aqui, que é geralmente o que acontece mais comum nos sistemas trifásicos desequilibrados, né, a gente tem cargas diferentes aqui, e as tensões geralmente são equilibradas, mas as cargas, né, elas vão ter valores diferentes, né? Por exemplo, no sistema de distribuição ali, né, de energia das concessionárias, tem os transformadores nas ruas ali, e certamente as cargas ali elas não vão ter nas três fases a mesma impedância, tá? Seria ótimo se isso acontecesse, mas não tem. Então por isso que o secundário ali ele é fornecido com neutro, né? Tem três fases e o neutro. Então nesse caso tu vai ter corrente de neutro se alguma dessas cargas aqui for diferente de 10, né? Por exemplo, 11, 15, 10 aqui, né? Ou 10, 10 e 11 aqui. Qualquer desequilíbrio, eu tenho que ter o neutro. Porque se eu não tiver esse neutro aqui, eu não vou ter mais os 120 volts aqui em paralelo com cada uma das cargas, tá? Eu vou ter outras tensões, porque as correntes vão se rearranjar, tá? Nesse sistema aqui. De modo que as tensões aqui nessas cargas, elas não sejam mais 120 volts aqui que eu tenho na tensão de alimentação. Então, se tiver sistema trifásico desequilibrado, uso neutro, e aí nesse caso, assim com neutro, eu vou ter corrente de neutro, mas vou estar garantindo o 120, tá? Porque se eu observar aqui, eu tenho exatamente 120 volts em paralelo com cada uma das cargas, né? Graças ao uso do neutro. Mas se for equilibrado, eu posso tirar o neutro que não vai fazer diferença, tá? É como se eu tivesse o 120 em cada uma das três cargas aqui. Tá, agora para finalizar, tá, só uma observação aqui em relação a cargas não lineares, tá? Quando eu tiver cargas não lineares, tá, mesmo que seja uma carga equilibrada com a mesma carga nas três fases, essas cargas elas vão estar me gerando harmônicas, tá? Correntes elétricas harmônicas. E em especial, tá, a corrente elétrica de terceira harmônica, que vai ter geralmente a maior amplitude ali nos sistemas ali não lineares, né? E as múltiplas ímpares de 3, tá, da terceira harmônica, ou seja, a harmônica 9, a harmônica 15 e assim por diante, né, que são as ímpares múltiplas da terceira, elas vão estar em fase, tá, no sistema trifásico. Logo, elas vão se somar no neutro e vão formar uma corrente elétrica maior aqui, tá. Então, no caso, eu tenho uma corrente elétrica de uma harmônica aqui, né, na fase A, B e C. A primeira harmônica dessa corrente, dessa carga não linear aqui, de cada uma das fases, elas vão estar defasadas a 120 graus, e não vão entrar pelo neutro, mas a terceira harmônica de cada uma delas vai estar em fase, tá? Elas vão estar em fase, logo elas vão estar se somando as três no neutro, e eu vou ter uma corrente elétrica de neutro que equivale a 3 vezes a corrente de harmônica em cada uma das fases, né? Porque elas vão se somando aqui, as três harmônicas de mesma amplitude, elas vão estar se somando aqui numa corrente elétrica maior. E isso pode gerar um valor alto ali de corrente no neutro, né? Porque esses caras se somam. E ainda tem as outras múltiplas ímpares, né? Também que vão estar se somando aqui. Logo, assim, em caso de carga equilibrada não linear, deve-se atentar para esse fato, tá? Porque a corrente elétrica de neutro ela pode ficar muito alta. Bom, então acho que por hoje era isso daí. Futuramente eu pretendo fazer mais aulas ali sobre circuitos trifásicos, mas eu acho que deu para entender bem nessa aula ali o conceito ali do circuito equilibrado. Então é isso aí, valeu!